Pode ser para os irmãos, nós vamos fazer os vídeos da disciplina Maneiras e Costumes Bíblicos. Esse é o vídeo da unidade 1, do capítulo 1, do livro do Ibade, da Marta Suano. Nós vamos estar mencionando acerca da família dos tempos bíblicos. O nome do capítulo da unidade Não é bom que o homem esteja só, na unidade 1, e do capítulo Família, Criação, Importâncias e Papéis. Quando a Bíblia ela fala de família, nós vemos ali Deus criando Adão e Eva no Gênesis. Ali foi constituída a primeira família, porque a família ela é constituída pelo casal. Os filhos são um crescimento da família, mas a família é instituída no casal, e o casamento ele é constituído pela relação sexual. Algumas pessoas não gostam de abordar esse tema, mas o casamento é consumado diante de Deus quando um homem tem sua relação íntima e amorosa com a sua esposa, e ali o casamento é confirmado. Tornar-se uma só carne está falando da conjunção carnal, da relação que só marido e esposa podem ter. Essa relação está intrínseca ao casamento. Então, o casamento diante de Deus é consumado quando você tem essa relação entre homem e mulher. Não é uma festa, não é uma cerimônia que confirma um casamento, mas sim essa relação, quando eles se tornam uma só carne através dessa relação. A Bíblia fala da questão familiar, segregando os papéis de pais, mães, filhos, a esposa, o marido, os filhos, cada um com a sua função, com as suas obrigações, com seus deveres, seus direitos, e o principal dever é do homem, o patriarca. O patriarca é aquele que é responsável por defender a sua família, por suprir a sua família. É o homem, quem faz esse papel é o homem, proteger sua esposa, seus filhos, suprir as coisas de sua esposa e seus filhos, amar sua esposa e seus filhos, viver para sua esposa e seus filhos, trabalhar não só para o seu sustento, mas o sustento da esposa e dos filhos. Então o pai, o homem, ele tem essa função. O homem ele precisa responder por isso. A esposa ela tem por função ser adjutora. Para isso Deus criou a mulher, para auxiliar o homem naquela função dele. Auxiliar não é atrapalhar. Nós precisamos entender que Deus ele coloca diretrizes para que a mulher venha auxiliar e não atrapalhar o homem. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então, nos tempos bíblicos, Deus ele coloca tudo no seu devido lugar acerca desse relacionamento familiar, que foi algo que Deus criou. A família foi algo que Deus criou em função da necessidade do homem. Ele olhou, viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, e aí ele criou uma família para o homem através da sua esposa e falou crescer e multiplicar. Então a família Deus criou em função do homem, para suprir uma necessidade do homem, porque o homem necessita de ter uma família. É uma necessidade que nem o homem percebia que tinha, mas viu Deus que o homem estava só e viu que aquilo não era bom e criou uma família para o homem através da sua mulher, falando crescer e multiplicar. Então todo homem tem a necessidade de ter uma família, ninguém consegue viver só, e ali Deus ele vendo essa necessidade, embora muitos homens não percebam isso e acham que possam viver sem família, ele tem essa necessidade de ter família, de viver com um semelhante, e ali ele criou a mulher para ajudar a constituir a família dele, ao lar dele, a criar filhos, e ali constituir verdadeiramente uma família. E a família nos tempos bíblicos, nós precisamos entender que nós estamos no ano de 2019, as famílias dos tempos bíblicos também tiveram algumas oscilações, desde dessa época da criação do homem até a época dos patriarcas ali, Abraão, Isaac e Jacó, até a época de Jesus. Existiram oscilações na família? Existiram, mas os princípios de Deus permanecem os mesmos. Tanto que quando perguntaram para Jesus acerca da carta de divórcio, aí Jesus faz logo menção à criação. Não lê que está escrito lá no princípio, que Deus uniu, não separe o homem. Então a vontade de Deus é que não haja
a quebra, né, do vínculo familiar, não haja a quebra do matrimônio, porque as pessoas separam muito matrimônio de família, mas quebra de matrimônio é quebra de vínculo familiar também. Então não é isso, né, a vontade de Deus, não é essa quebra. Deus abomina essa quebra, né? Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz que Deus odeia, aborrece, abomina o divórcio. Deus não quer isso, né, para o ser humano. Então, né, não foi esse o objetivo de Deus. É como se nós menosprezássemos aquilo que Deus fez. Se Deus criou a família para o homem, por que o homem quer desfazer da família? Quando eu desfaço um casamento, eu desfaço uma família. Então estou menosprezando aquilo que Deus me concedeu. Às vezes isso acontece, né? Acontece muito nos tempos da ignorância de muitos cristãos, as pessoas, cristãos de hoje, que no passado não eram cristãos, e aí tiveram essa decepção, né? Isso acontece, né? Mas com Cristo isso não pode acontecer. Depois que conhece a Cristo, não tem por que isso acontecer. Deus perdoa os tempos da ignorância e convida a todos os homens que se arrependam, né? E se arrependendo, dali para frente vai, não peques mais, não errar mais, né? Constituir família como Deus quer que se constitua. Na família dos tempos bíblicos, nós temos bem essa segregação do homem, né, como chefe de família, uma família patriarcal, que não é exatamente o que as pessoas colocam hoje, que é o conceito de machismo, né? Uma família patriarcal não necessariamente é machista, só na cabeça das pessoas do século XXI. Na verdade, uma família patriarcal é uma família que a responsabilidade está toda sobre a pessoa do homem, no que diz respeito a vigiar sua casa, né, guardar sua casa, proteger sua casa, proteger a saúde da sua esposa, dos seus filhos, prover todas as necessidades deles, né, não deixar desamparado. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele menciona que o homem deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Então, só aí já é algo muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Às vezes as pessoas as mulheres principalmente ficam fragilizadas quando ouvem que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, como se fosse ao Senhor Deus, e coisa pesada é você ter que amar alguém a ponto de se entregar por esse alguém, né? Da mesma forma que Cristo amou a igreja, né? Um amor sem medida, um amor imensurável, né? Um amor que não se pode contar. Quem é que pode ter esse amor se Deus não conceder? Então, essa é uma ordenança para o homem, né? Acerca do relacionamento familiar com a sua esposa, né? Com seus filhos, para não despertar a ira dos seus filhos, ensinar seus filhos do caminho que devem andar, inculcar, conforme Deuteronômio capítulo 6, que inculcar é botar força os ensinamentos do Senhor na mente do filho. Não é obrigar o filho a praticar aquilo, mas o filho tem que saber. Conhecer, ele tem que conhecer, né? Então, colocar a força, né? Não forçar o filho a fazer, mas colocar a força. O tratamento com o filho é diferente do tratamento com outras pessoas, né? O tratamento familiar é diferente do tratamento extra-família, né? Então, o tratamento com o filho é diferente do próximo. O próximo eu não vou inculcar na cabeça dele os mandamentos do Senhor, mas na cabeça do filho eu preciso inculcar, eu preciso instruir de modo que ele saiba, tenha consciência. A Bíblia fala que é para ensinar sentado, levantado, caminhando, né? Que os mandamentos estarão atados nos umbrais das portas na nossa frente, aos nossos olhos, né? E eu vou estar falando com meu filho todos os dias, né? Acerca dos mandamentos do Senhor. Então, o tratamento dos pais com os filhos, né? A responsabilidade dos pais para com os filhos é essa, e os filhos devem ser obedientes ao pai em tudo, porque isto é agradável ao Senhor, né? Nós vemos relatos no Antigo Testamento até de apedrejamento de filhos rebeldes e contumazes. Então nós temos um problema aí a ser, porque no Antigo Testamento a graça de Deus se manifestava muito poucas vezes, a graça de Deus, né? E ali a lei prevalecia,
a condenação da lei, o julgamento da lei prevalecia, e fala para levar os filhos rebeldes, né, aos anciãos, e até apedrejamento tinha. Então a relação era muito de respeito por via da força, né, por via da punição, né, e hoje não. Hoje o Senhor, ele deixa a opção, né? Você opta pelas atitudes que você vai ter. O filho opta por obedecer ao pai, a mulher opta por se submeter ao seu marido, e o marido opta por amar a sua mulher. Antigamente não, era na força. Errou, era punido. Se o adúltero, como fosse pego adulterando, também era apedrejado, não tinha meio termo, não tinha conversa. E hoje Deus, ele nos chama, né, a graça, ao favor sem merecimento, ao perdão pelos pecados, essas coisas. Então esse era o relacionamento, né, dos tempos bíblicos, que entra muito em choque com os ensinamentos acerca do que é família hoje. A questão também do homossexualismo, que é inaceitável para os cristãos, né, na nossa sociedade, até famílias de chamados casais homoafetivos querem impor, né, aos cristãos, e os cristãos não podem aceitar isso. Então nós temos uma sociedade que combate os ensinamentos dos tempos bíblicos, né? Então nós precisamos ter os conceitos acerca de família, né, cristã bem claro, nas nossas mentes, nos nossos corações, para até nós enfrentarmos esse tipo de dificuldade. Então a família era importante, né? O homem não podia desamparar a mulher, não podia desamparar filho, né? Igual se faz hoje, né? Se faz, deixa o filho passando fome, mulher passando fome, larga a casa, se enfia numa vida de prostituição, né? Naquela época não podia, a pessoa era chamada a atenção, né? Era chamada a atenção por Deus, e no final tinha uma punição para ele, né? Então esse capítulo 1, ele vai tratar justamente dessa situação, papéis dos pais dentro da família, papel da esposa dentro da família, né, do marido, papel dos filhos dentro da família, né, entendendo que o pai, ele trabalhava, o filho, o homem, né, acompanhava o pai, a mulher trabalhava também, né, ao contrário do discurso aí do século XXI, que diz que a Bíblia é machista, né, o machismo ter a mulher em casa é algo machista, mas a mulher trabalhava. Nós vemos isso em Provérbios 31, quando fala da mulher que tem o valor excedido ao de rubis, e ali fala que aquela mulher trabalhava, que praticava a venda. Nós vemos no Novo Testamento Lídia, vendedora de púrpura. Então nós vemos a mulher trabalhando o tempo todo. Então essa conversa, né, que mulher não trabalha, fica em casa, aquela coisa toda, é uma conversa ocidental, né, não tem a ver com os tempos bíblicos, lembrando que o contexto bíblico é lá todo do Oriente Médio, então a cultura é outra, e aí a gente quer aplicar na Bíblia, muitas das vezes, uma cultura ocidental que não existe, né? A mulher já trabalhava nos tempos bíblicos. Lucas capítulo 8 diz que mulheres sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Então, esse contexto que a mulher não trabalhava, né, que se fala aí machismo, feminismo, na verdade isso é um contexto ocidental, né, um entretenimento para as pessoas do mundo de hoje. A verdade é essa: machismo, feminismo, abrigaiado, o pessoal gosta de entretenimento, aí se coloca isso, o pessoal gosta de movimento, né, de contenda, aquela coisa, né, da animosidade, o pessoal gosta, isso faz sucesso, e aí o pessoal se agarra nisso, machismo e feminismo, né, como se isso se estendesse a todo o restante do mundo, algo que só está relacionado ao mundo ocidental em si, né? Quando a gente vai para o Oriente Médio, é machismo, a gente pensa assim, a criança com 13 anos é obrigada a casar. Aqui o sujeito vai lá, dorme com a menina de 13 anos e larga ela com o filho na barriga e não é obrigado a casar. Ou seja, o que é pior? A pessoa casar lá no Oriente Médio, ou aqui, que larga a criança lá com outra criança na barriga, né?
sem responsabilidade alguma. Então isso é o que acontece aqui, que é muito pior do que lá. E às vezes a gente quer coar um mosquito e engole um camelo inteiro. É isso que acontece na cultura ocidental. Contamos, nunca tem aquele negócio do se arrepender dos seus próprios pecados. Que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Olhar para dentro de si e falar, estou cheio de erro aqui, quero olhar o erro dos outros e ficar acusando, falando que a mulher não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Lá a mulher tem segurança, lá a mulher, nessas regiões do Oriente Médio, de certa forma, ela tem uma segurança familiar, ela é amparada. O mundo ocidental não ampara a mulher alguma, simplesmente joga a mulher num covil, joga a mulher numa jaula, onde tem que matar leão, uma opção de leão para poder sobreviver. Lá ampara. Então a questão é como a gente vê as coisas. Se vê da maneira errada, as coisas acabam sendo distorcidas. Então nós temos esse contexto aí, da esposa, a esposa sempre trabalhando, os filhos e filhas. A mulher, ela tinha esse conceito do ser mãe, Isso era muito forte nos tempos bíblicos, muito presente. E a mulher que não podia dar à luz, ela se sentia como se fosse amaldiçoada. Era um desejo da mulher dar à luz. Hoje ocorre ao contrário no mundo ocidental. No mundo ocidental, a mulher não quer dar à luz, quer viver em libertinagem muitas das vezes e não quer dar à luz, como se a relação não produzisse filho. Mas isso acontece. O mundo ocidental é totalmente ponta cabeça do mundo bíblico. Ao contrário, totalmente ao contrário. E esses dias de hoje é isso que acontece aqui. Nós vivemos no mundo ocidental e somos obrigados a viver esses embates. Então o capítulo 1 da unidade 1 fala dessa estrutura familiar. Nós precisamos compreender que a estrutura familiar dos tempos bíblicos é um pouco diferente da estrutura familiar dos tempos de hoje, do mundo ocidental que a gente vive, normalmente no Brasil. Então, examinar essas diferenças acerca do contexto familiar. E assim nós encerramos o capítulo 1 da unidade 1.